Olá, seja muito bem-vindo ao Café com o Perito. Hoje eu estou aqui com a doutora Thaís, que, por incrível que pareça, não é aluna do CZP. A pessoa diz, mas como assim que ela está no Café do Perito se ela não é aluna do CZP? Porque o CZP, ele veio depois dela. Eu fiz uma turma de perícia fisioterapêutica previdenciária antes de criar o CZP, que foi uma turma bem específica, só focada na perícia previdenciária. Na verdade, a doutora Thaís, ela participou só do módulo de perícia previdenciária. Quem está no CZP hoje tem um módulo de perícia previdenciária. Eu vendi esse módulo separado. Depois, o que aconteceu? Com o tempo, eu percebi que as pessoas se interessavam mais por todas as perícias juntas num lugar só. E aí que nasceu, começando do zero, na perícia fisioterapêutica. Mas eu convidei a doutora Thaís para contar a história dela aqui no Café com o Perito, porque mesmo só com o módulo previdenciário, ela já conseguiu grandes vitórias, porque, mais uma vez, depois da Lidiane, eu trouxe mais uma pessoa de São Paulo para contar a história de como é trabalhar aqui em São Paulo. Fechou? Não vou mais falar, agora eu vou deixar tudo com a doutora Thaís. Seja muito bem-vinda, Thaís, ao Café com o Perito, e a palavra está com você. Obrigada, Douglas. Estou muito honrada de estar aqui. Bom, vamos lá. Eu adoro. Eu conheci o Douglas pelo Instagram, né? Começou a pandemia, eu vi uma propaganda dele, comecei a seguir, e logo que eu percebi que ele falava sobre essas questões todas de perícia, me interessei e passei a segui-lo com mais afinco, e foi a época que ele lançou esse curso de previdenciário. Entrei em contato e participei. Eu sou físio, ergonomista, e já tinha feito o curso de perícia anterior. E aí eu vinha trabalhando como perícia do juiz na área de ergonomia. Eu sou aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A cidade não é grande, mas também não é pequena. A região toda vem para cá. Então, diante disso, eu fiz o curso dele de previdenciária. Então, como eu tinha uma certa experiência já como perita, só do juízo, até então eu era perita só do juízo. Trabalhava exclusivamente para o magistrado, né? Isso, e aqui eu sou nomeada como perita em ergonomia. Separada as perícias. Isso, não é perícia fisioterapêutica. Aqui no Rio Grande do Sul também é assim. Aí é que a gente tinha que avaliar essa questão. Mas não tinha tantas perícias assim também. E aí eu conheci o Douglas, fiz o curso, e eu sou uma pessoa um pouco tímida, não sou de falar muito, meu perfil, assim. Então, fiz o curso dele, ele explicou, me elucidou em várias coisas, a parte da CIF, muito bem explanado, né? Muito fácil de quem não é da nossa área entender, isso eu gostei bastante, mas bastante mesmo, assim, que eu uso até para outras questões particulares. Abriu a cabeça, né? Porque todo mundo criou um bicho de 7 cabeças em cima da CIF, né? Complicou demais, assim, porque tem que fazer uma mega explicação, um mega checklist. Cara, a ideia é simplificar, é uma coisa que dá para se aprender de uma maneira mais prática do que normalmente a gente vê por aí, né? Trazer mais para a nossa realidade como fisioterapeuta, porque a própria CIF diz que cada profissão vai encontrar a sua realidade dentro dela, né? Então, nós, fisioterapeutas, encontramos a nossa realidade dentro da CIF, e eu tentei ao máximo simplificar isso para que a gente pudesse trazer para o dia a dia, né? Aplicar na prática, né? Que é o que mais importa, né? Sem dúvida. E aí, além da parte da CIF, a questão da legislação. Eu penso que essa questão, o jeito que você abordou para a gente, muito clara, muito objetiva, e que fez, pelo menos no meu trabalho, toda a diferença. Né? A gente estudar a legislação, a gente estudar por onde a gente pode ir, e estudar como chegar no advogado através da legislação. Foi muito bacana essa questão. A gente saber a legislação é o advoguês, né? Porque eles falam isso e respiram isso e tratam disso todo o tempo, né? E você chegar lá e você não ter a mesma linha de fala deles, não fecha a comunicação, né?
Aí vai É o fazer... embasamento, né? Daqui a um pouco você perde a autoridade, né? É para você ter uma autoridade quando vai falar com eles. Isso, e eu percebi diferença realmente quando eu cheguei com esse embasamento de legislação. Porque aí eu fiz o curso, a CIF fez bastante diferença, essa questão da legislação e a forma como você ensina a gente a abordar os advogados. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa tímida. Até então, eu só fazia perícia para o juiz. Certo. Eu nunca tinha ido num escritório de advocacia e falado que eu faço assistência técnica. E aí, a partir disso, eu fiz. Arrumei o meu LinkedIn, como você fala lá no curso, e eu comecei a participar e seguir lives de alguns advogados aqui da minha cidade. Lá no LinkedIn? Não, pelo Instagram, no caso. Pelo Instagram, tá. Também é uma ótima ferramenta, né? Instagram também é ótimo. Eles também estão no Instagram, porque eles vão ali, eles se apresentam para os clientes deles mesmo, né? Eles buscam clientes no Instagram, então a gente também tem, não só no LinkedIn, a gente tem que estar posicionado no Instagram também, com certeza. Isso, aí eu peguei um escritório que dizia que ia fazer uma live com um juiz do trabalho e participei dessa live. E a live também era sobre a questão da prova, né, que é a nossa perícia. E eu me intrometi no meio da live, como era por escrito, né, então eu me intrometi e comecei a comentar. E diante, acho que dos meus comentários, uns 3, 4 advogados me chamaram no direct. E aí, eu falei para eles que eu trabalhava com essa questão e um dos escritórios marcou uma reunião comigo. E chegando nessa reunião, eu falei tudo que o Douglas explica. Eu decorei a aula de como a gente abordar o advogado. E falei direitinho, falei da forma como a gente desenvolve o trabalho, falei da legislação, falei da CIF. Então eu percebia que eles estavam boiando, conforme eu ia falando. E no fim eu terminei a conversa dizendo o seguinte, eu falei assim, me dá um problema seu, dá um caso problemático, que eu vou tentar resolver. É um caso que envolva a minha expertise, né? O problema cinesiológico funcional. No caso em questão, o rapaz tinha sofrido um acidente, amputou metade da mão e tá brigando na justiça pelo acidente. Aí passaram ele para outra função na empresa e aí ele desenvolveu outras lesões e a advogada estava brigando por todo esse contexto. E a perícia que já havia feito assistência técnica pelo médico, ela me mostrou, ela falou assim, eu não estou satisfeito com isso, você pode me auxiliar nisso? Melhorar. Isso. Aí eu falei, posso. Aí eu levei o processo, estudei e devolvendo, ela já me elogiou de cara, assim, ela falou assim, que negócio bacana. Tem muita coisa que eu não entendi, mas pela conclusão, tem tudo que eu precisava dizer. Aí você pegou o processo, você não avaliou a pessoa, você só usou, não. Você fez uma jurisconsultoria, então. Isso, que já estava na impugnação. Já estava na impugnação, entendi. Isso. Aí você pegou aquele caso, ela te mandou todo o processo, aí você teve que ler o processo, entender, ler a peça inicial, entender a tese do acidente, aí veio a contestação, e nesse caso você estava auxiliando a empresa ou o autor da ação? O reclamante. O reclamante mesmo. Então, você deu subsídios para sustentar a peça inicial, que é onde contava a história ali. E aí teve uma perícia médica nesse processo, e ela não ficou... Já tinha ocorrido tudo. Não ficou satisfeita com o laudo médico e pediu para você fazer uma manifestação para ela. Isso. Aí, diante da manifestação e da impugnação que eu fiz, o processo andou a favor do reclamante. Aí eu fiquei feliz e ganhei o escritório. Porque eles confiaram no meu trabalho, e aí até então esse primeiro caso era trabalhista. Mas eu fui lá com o objetivo de trabalhar na área previdenciária. Certo. E eles têm as duas áreas dentro do escritório. Uhum. Passando esse primeiro contato, eu fui
fazer uma reunião com os advogados previdenciários, né? Porque a advogada trabalhista era a dona e os previdenciários eram os associados, assim, vamos assim dizer. Entendi. E aí eu tentei mostrar o trabalho para eles, gostaram, peguei alguns casos da mesma maneira, assim, tentando resolver. Eu só sei, Douglas, que está fazendo 1 ano que eu comecei a trabalhar com eles. Eu estava contando aqui antes do nosso café, eu já fiz 65 perícias para ela. Caramba, é bastante. Das 65, acho que no máximo 10 trabalhistas e todos previdenciários. Que legal. E esses processos você está trabalhando pelo sucesso da causa ou você está cobrando um valor antes? Como é que você vai ser remunerado por esse processo? E isso foi uma coisa bacana, que até o escritório me ajudou a colocar essa questão de valores, né? Porque, a princípio, a gente aprende no curso a questão dos 8%. Isso. Né? Ou então cobrar separadamente por cada atividade que a gente faça, ou a impugnação, ou a assistência completa, ou os quesitos, né, separados. O que o escritório, o que os advogados me orientaram? Doutora, faça um contrato com a gente, com o autor, que pode discriminar, sim, cada atividade, se for o caso, mas se for uma assistência técnica completa, eu digo para a senhora que na previdenciária, nem sempre os 8% vai valer a pena para a senhora. Sim, exatamente. Isso, então eles também me orientaram nessa questão. Um salário, né, na ocasião, no mínimo. Sim, um salário mínimo ou os 8%. Exatamente. Então, se os 8% der menos de um salário, o autor tem que me pagar um salário. Claro, exatamente. E aí, no sucesso da ação, que nem eles, né? Exatamente. Eles também trabalham no sucesso. Isso eu digo sempre para os alunos, e repito, a gente sempre tem que vestir as sandálias de humildade e trabalhar conforme o escritório da advocacia, né? Não adianta eu querer chegar lá e ditar as regras, porque não vai dar certo. Não. E agora que eles pegaram confiança em mim, pediram até para eu tirar foto, para fazer parte do quadro de funcionários do escritório no site. Que legal. Claro, legal, né? Porque isso faz diferença, cara. Quando isso gera um boca a boca para o escritório, que o escritório conta com um profissional da área de saúde lá dentro para os clientes. E o cliente vai dizer assim, olha, é muito bom trabalhar com esse escritório, por quê? Porque eles têm lá o doutor lá dentro que já me avalia, já olha os meus documentos e tal. Eu sei porque aqui o escritório que eu trabalho, eu não contei aqui, mas também eu trabalho com um escritório previdenciário grande, a doutora Priscila, ela diz isso, se você fizer o trabalho aqui comigo, aqui dentro nós temos o Dr. Douglas, que é perito, tem o Dr. William também, que é perito aqui dentro, e isso faz diferença para o escritório, as pessoas vão no boca a boca, olha, eu fui naquele advogado, até por consulta eu passei. Então, cara, isso é muito legal. E é aquela máxima que eu digo sempre, quando o advogado entende o que a gente faz, que ele tem consciência, cara, ele não larga mais, né? Porque a gente ajuda muito. A gente descomplica a vida dele, aumenta a taxa de sucesso. Com certeza, tu já teve casos que tu disse para eles, olha, isso aqui... Vários, né? Eu disse, olha, está sem sustentação técnica, que é o que interessa, né? E há pouco tempo, Douglas, porque no começo foi mais aquela questão de criar vínculo, confiança, né? Esperar o resultado do trabalho. E eu confesso para você que depois de uns 4 a 6 meses que a gente estava com essa parceria, que eu cheguei para eles e falei assim, existe um parecer de viabilidade. Quando chegar uma ação nova, eu posso realizar tal discriminação do... Pontos fortes e pontos fracos. Isso, expliquei para o pessoal lá como é que podia ser feito. E amaram a ideia, né? Porque é aquilo que você fala, né? Melhora muito a condição do tempo deles. Com certeza. E a nossa também, né? Porque pensa você investir tempo
numa ação natimorta, né? Uma ação que não vai dar resultado, né? E você tá... Cara, o tempo para nós é tão precioso quanto para o advogado, né? Nós também, como a gente tem contato de risco, a gente tem que acertar a mão, né? Não acertar a mão é complicado. E outra coisa também, lógico que no começo tudo é meio incerto, né? Tem essas questões. Mas eu te enviei, eu acho que faz uns 2 meses, o resultado do parecer que eu coloquei em uma determinada ação, em que o juiz pede para o perito refazer o laudo dele diante das conclusões e das citações do meu parecer técnico. Cara, isso é demais. Olha que lindo, né? Isso. Nossa, é lindo demais, cara. Tu imagina só, o juiz, a gente lá no CPC diz que ele não está adstrito ao laudo, ou seja, ele não é obrigado a levar em consideração o laudo judicial. Ele pode firmar as conclusões dele a partir de outros elementos de prova que tem no processo. E o que se considera outros elementos de prova? Os exames, os atestados, os pareceres dos assistentes. Mas isso tudo ele tem que justificar na sentença. E fica muito chato para ele ignorar o laudo do perito de confiança dele, porque afinal de contas ele nomeou aquele cara ali. Então, fazer com que ele peça para o perito um capricho, olha, eu estou olhando aqui o parecer do assistente, tá diferente, estou me convencendo mais que isso aqui é a realidade do autor do que o teu laudo, dá para você dar uma melhoradinha, que daí pelo menos ele se apoia no laudo, e pode se apoiar no laudo do perito oficial, né? Então, essa sua história, Thaís, vai de encontro ao que eu digo sempre para todo mundo, olha, você cuide bem onde vai a sua assinatura, porque esse documento ele vai andando. Então não adianta o fisioterapeuta reclamar que o atestado dele não é aceito. O meu atestado não é aceito. Claro, porque não é um atestado, é uma declaração, é um comprovante, não é? E as pessoas se esquecem que aquilo tem o nome dela com uma assinatura e aquilo vai andando. Ele sai da tua mão e vai para a empresa, para um gerente de RH olhar e te ridicularizar, vai para um médico do trabalho, vai para o médico da Previdência, vai para um advogado, entra para dentro de um processo e tá andando. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que assina, cara. E outra, nós temos aquela máxima também, seja tão bom que não possa ser ignorado. Faça um documento tão bom que ele não possa ser ignorado. E foi exatamente o que você fez. O juiz não é obrigado a olhar o parecer do assistente, até porque quase sempre o parecer do assistente toma partido, né? Ele vai em direção à tese ou da peça inicial ou da contestação. E o juiz bateu o olho no teu parecer, com certeza ele estava dentro dessa máxima, ele estava tão bom que ele não podia ser ignorado. E aí, quando ele olhou, ele disse, caramba. E isso, Thaís, é tão bom ouvir de você, porque às vezes eu falo as coisas e passo por lunático, né? Como nós estávamos conversando antes. Quando eu falo que as pessoas de São Paulo conseguem trabalhar com perícia, o pessoal me diz, mas São Paulo não dá. Pô, você é a segunda pessoa do estado de São Paulo que eu entrevisto aqui. E eu sempre dizia, e sempre digo, olha, faça o seu parecer como tem que ser. Mas o juiz não lê. Mentira. Lê. Você está aqui para me provar que eu sempre soube disso. E se o juiz não lê na primeira instância, o desembargador vai ler. Porque, ao contrário do juiz singular, o juiz da vara, que pode ter um perito de estimação, entre aspas, o que o perito diz é lei, o desembargador não tem perito de estimação. Inclusive, os desembargadores, eles estão lá para corrigir os problemas da primeira instância, né? Corrigir as falhas. E se ele vê que tem uma falha no processo, ele vai corrigir. Nós aqui, como você falou, nós conseguimos anular um processo em segunda instância apoiado no nosso parecer, porque o perito, na primeira instância, avaliou só a coluna do paciente. E tanto na peça inicial quanto nos pareceres, nós tínhamos, além do problema de coluna, nós tínhamos artrose de quadril e artrose de joelho, que eram muito mais limitantes que o problema de coluna, inclusive.
e o processo, se o laudo só analisou coluna, a gente bateu, impugnou, não adiantou, o juiz sentenciou em cima daquilo, aí nós brigamos em segunda instância, fizemos a nossa manifestação, o desembargador olhou, realmente, o processo mostra que o cara tem problema de quadril e joelho. Então, anule-se tudo, volta à primeira instância. O processo voltou, nós conseguimos uma nova perícia com outro perito, esse sim, analisou todas as questões do cliente, do paciente, concordou com a gente que a artrose era severa, tanto no quadril, ele era um agricultor, e concluiu, que era a nossa tese, que era uma aposentadoria por invalidez. Você, acho que a Thaís caiu. Voltou. Tá aí, Thaís? Não? Tá. Então, bom. Tô aqui. Então, beleza. E concluiu a nossa tese, que é aposentar o paciente por invalidez. Então, esse papo aí de que, eu vou fazer de qualquer jeito, parecer que ninguém lê, não dá. Parabéns. Com certeza o seu documento foi excelente. Outra coisa vou te dar uma outra coisa que eu acho que faz toda a diferença também. A questão previdenciária, né? No meu caso. A vara federal ou estadual, o INSS, ele quer saber qual que é a incapacidade do indivíduo e se ele pode voltar a alguma outra atividade ou atividade que ele exercia. Na nossa fundamentação científica, a gente leva em consideração todas as questões do autor, né? A condição física, o estudo que ele teve, onde ele mora, se ele sempre foi trabalhador braçal, não tem por que eu falar que ele pode ser um estudioso, né? Trabalhar no telefone, não vai ter capacitação para isso. E é um dos que eu vejo aqui, um dos grandes problemas dos laudos médicos. O cara não pode mais trabalhar na lavoura, mas pode ser porteiro. Mas a capacitação para ele ser porteiro, aonde fica? E aí, onde entra a CIF? Isso, é onde entra a nossa CIF abençoada, né? Então, eu falo assim, quero falar aqui para todo mundo que assiste isso. Estudem bem a CIF, minuciosamente. Ela faz toda a diferença no nosso laudo, toda. Estudem bem as legislações. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma impugnação em que eu impugnei o laudo do médico nos 4 itens do artigo 473. Ele não expôs o objeto da perícia, ele não apresentou método, ele não usou nada científico. E resumo, vai dar certo para o nosso lado, né? E quem sai ganhando é sempre a gente e o autor. Eu venho observado isso, que não, os médicos, infelizmente, né, falar médico, eles não desenvolvem essa questão da legislação como a gente aprende no curso do Douglas. Que faz diferença, gente. Agora, na impugnação, Thaís, eu tenho separado para os alunos, quando eu tenho uma aula no CZP de impugnação, separa exatamente o que você falou. Impugnação da parte legal, que é o artigo 473, e depois a parte técnica. Então, o laudo, às vezes, ele descumpre os dois, né? Descumpre a parte legal e descumpre a parte técnica, que é horrível, né? Tecnicamente, o laudo, às vezes, muito, muito ruim, né? E essa questão de elucidar o que o cara fazia, a gente começou a fazer aqui, e comecei agora com algumas experiências de incluir no laudo um item chamado síntese da tarefa real. E eu coloco ali, por exemplo, essa questão, o cara é pedreiro, né? Ele a vida toda foi pedreiro. Aí eu mostro todas as incapacidades que ele tem e coloco uma síntese da tarefa real. Boto fotos do cara como pedreiro, azulejando lá de joelhos, carregando um saco de cimento. Aí eu mostro que o cara não tem a mínima condição, porque nós observamos também que às vezes o juiz ele pega uma profissão muito diferente, né? O pedreiro, beleza, o pedreiro é fácil, mas alguma coisa assim metalúrgico, um operador de máquina, sei lá. Aí a gente tem colocado um item no laudo, uma síntese da tarefa real, para o juiz ler e entender, caramba, realmente o cara com esse problema não vai conseguir desenvolver a tarefa real dele.
E também batendo nessa tecla, você muito bem destacou, de que o cara que ele tem, a vida toda ele foi braçal, ele não tem nenhum desenvolvimento intelectual. Qual é a chance dele retornar ao mercado de trabalho numa tarefa administrativa? Muito pequena, né? E a previdência social não está estruturada para dar essa reabilitação para a pessoa, né? Inclusive, a gente tem visto alguns problemas nisso. A pessoa lá teve uma invalidez por síndrome do túnel do carpo bilateral, vamos supor. Né? Olha, desenvolveu, ele ficou inválido, não pode mais trabalhar como montadora. Aí foi para o INSS, reabilita a pessoa como manicure. Tipo, aí alicate, apertando alicate, tipo, a pessoa vai trabalhar como autônoma num salão, no seu salão, vai trabalhar quando? Das 7 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo. Então, tem toda uma estrutura ruim por trás disso também. E a gente, inclusive, já tive que fazer esse tipo de contestação, né? E dizer, olha, o INSS quer que a pessoa volte a ser manicure, como manicure, só que, cara, como é que ela vai, com síndrome do carpo, fazer movimentos repetitivos com compressão mecânica da palma da mão e contração estática da musculatura intrínseca da mão? Todos fatores ergonômicos, né? Gravíssimos para adoecimento do túnel do carpo. Então, cara, realmente, a gente vai se especializando, né? Conforme vem... Nessa simulação que eu te falei que eu estava fazendo ontem, que o rapaz amputou metade da mão, ele era motorista de caminhão de safra e ele passou a ser monitor de tráfego. Só que para isso, ele tem que subir no caminhão, no ônibus, que seja o automóvel, né? Que tem 3 andares. E aí, isso gerou, pelo fato dele usar só uma mão para subir, uma escoliose nele, gigante, assim, tá? Era nítido. E o médico fala que não tinha relação com o trabalho e sugeriu para ele subir no caminhão um banquinho de 30, 40 centímetros. Sinal que o médico não entende nada, nem de SST, nem de ergonomia, nem de nada. Então, assim, a gente tem um amplo mercado para trabalhar, sabendo um pouquinho de ergonomia, um pouquinho de cinesiologia, um pouquinho de biomecânica, um pouquinho de legislação, dá certo. E eu acho que nós, fisioterapeutas forenses, nós temos um capricho na redação pericial também que ajuda, né? Então, um laudo organizadinho, colorido, né? Tem lá, separado por item, um item de anamnese, um item de aporte teórico, um item, uma conclusão bem entendível, de fácil entendimento. E também, para os alunos, você também teve acesso à planilha, né? A gente colocar os gráficos, as tabelas, isso facilita também, porque o juiz ou quem pega esses documentos, normalmente é um texto corrido, chato de ler. E se você começa a folhear os documentos da gente, tem sempre um gráfico, uma tabela, que o cara bate o olho e para olhar. Pô, que legal essa tabela, olha os movimentos. Flexão não tem, abdução não tem, está prejudicada, sei lá, a rotação interna não está prejudicada, fica lúdico, né? Fica entendível. Isso também nos diferencia muito quando o assunto é documentos forenses, né? Você, hoje, então, atualmente, vem trabalhando para esse escritório, que te dá bastante demanda, né? Porque eu não consegui ir outro. Porque tu não conseguiu ir outro? Prospectar outros? Não consegui, não dá tempo, Douglas. Verdade, assim, não tô querendo me gabar, mas, assim, eles me mandam de 2 a 3 por semana. O que vai acontecer, talvez, é que se você quer aumentar, você vai ter que treinar alguém para ajudar você, né? Pegar alguém para ajudar na redação ali, fazer as pesquisas, né? Olha, precisa um aporte teórico disso, né? Eu com o tempo, eu tive que ter um colega para dividir o trabalho, né? Hoje eu divido o trabalho com o Dr. William. E, cara, se o William não estivesse junto nessa da parte previdenciária, eu não dou conta. Porque inclusive, o escritório que eu trabalho hoje, ele tem filiais em outras cidades. Então, semana que vem eu vou viajar 80 quilômetros para avaliar os pacientes da cidade de lá. E a doutora ajuda a gente com questão de deslocamento, tudo tranquilo.
E casos assim, e esses casos nós já filtramos antes pela documentação, né? Vem a documentação e o organismo, não, realmente é plausível. E um dos casos é trabalhista envolvendo um acidente de mão. E, cara, acidente de mão dá uma indenização bem alta. Eu lembro que eu até já perguntei para você se tem bibliografia, né, falando da dinamometria de dedos, né, você me passou, que na previdenciária, muito isso, né, análise da marcha e dinamometria dos dedos também, perde ponta do dedo, rompe dedo. Tem muito, tem bastante, né, e tem a ver com a região também, né, a tua região aí, não sei se tem canavial, sei lá, usina. Só isso. Aí os caras se detonam na usina, né? A usina é complicado, né? Bombar, irmão. Agora, aqui, começou a aparecer os casos pós-Covid. Então, essa semana avaliei, estou montando até um parecer, paciente pós-Covid, com ventilação mecânica 60 dias, né? O cara teve 5 paradas, ficou bem mal, e agora ele voltou, né, tá bem, teoricamente, só que o que acontece? Ele tá com todas as sequelas, todos os problemas do paciente acamado, né? Tá emagrecido, tá sem massa magra, tá sem força, comprometimento cardiopulmonar, principalmente na adaptação ao esforço e na resistência ao esforço. Então, tudo isso agora está vão começar, né, a aparecer aí os pacientes que, mesmo passando pelo Covid, tentam voltar para sua atividade habitual e não conseguem. Esse cara é motorista de aplicativo, só que ele não consegue, por exemplo, permanecer 1-2 horas sentado. Ele começa com... Ele teve uma polineuropatia, então ele está enfraquecido, começa com dor, sem contar que ele tem crises de ansiedade, assim, fica com falta de ar. Então, cara, como é que o cara vai dirigir? Vai coloca a sociedade em risco, né? Então, o nosso papel também nessa área aí. Agora, Douglas, pode falar. Tem uma coisa que eu venho pensando, e até bom a gente estar batendo papo agora, já no começo do ano. A legislação trabalhista mudou, né? NR1, NR17, né, que cabe a gente, mudou, e eu penso que favoreceu a gente até na questão da perícia. Uma das conversas que eu tive essa semana nesse escritório é que agora a gente pode abordar a questão social e cognitiva. Isso. E a forma de como a gente avaliar isso, né? Existem algumas ferramentas que podem auxiliar a gente e trazer mais esse nicho de mercado para a área da perícia para a gente. Eu agora vai acontecer também a questão envolvendo análise ergonômica preliminar. Uhum. Eu tenho alertado as empresas, os meus clientes, porque eu também faço análise ergonômica, que do ponto de vista judicial, você não cumprir uma norma, você atrai a culpa, a presunção da culpa. É ao contrário, tipo, antes, como não estava explícito na norma, cabe à empresa fazer análise ergonômica. Conforme demanda, o manual, né, enfim, falava da demanda. Tudo isso levava a discussão para dentro do processo, e aí o juiz ia para um lado, ia para o outro, conforme as provas. Agora, não tem mais essa discussão. A análise ergonômica preliminar é obrigatória. Se você não tem a análise ergonômica preliminar, você automaticamente começa a se culpar. O cara adoeceu e eu não tinha nenhum estudo mínimo. Então, o ônus da prova vai em direção ao cliente. Então, vocês vão ver uma avalanche de... Bom, eu recebo todo dia pedido de orçamento e análise ergonômica preliminar, pedindo, eu preciso, porque chegou, porque não. E, cara, e outra coisa, vai sobrar... E a gente precisa colocar isso para os advogados, né? Como eles fazerem esse pedido na inicial. Exato. E vai sobrar para a gente, tanto para o perito e principalmente para o assistente técnico, usar essa análise ergonômica preliminar a seu favor também quando ela for insuficiente.
Porque apesar de não ter um esqueleto, a norma não especificou como que ela deveria ser, essa análise econômica preliminar, se ela for extremamente superficial ou se ela tiver falhas, você como assistente, você pode auditar e dizer, olha, a empresa apresentou uma análise preliminar, entretanto, ela não cumpre o mínimo da bibliografia específica da matéria. Ou mais, tem uma análise errada, equivocada, né? Sabe? Chegou, fomos fazer a perícia, o cara levantava sacarias de 50 quilos e a análise ergonômica preliminar não evidenciou isso. E tava, tipo, visual, qualquer um que passasse ali, sabe? Isso também, a empresa vai ser, ou ela vai ser condenada pela negligência de não ter, ou ela vai ser condenada pela negligência de ter uma análise insuficiente. Então, cara, isso vai dar muito. Mas muito e agora bom. A gente precisa ter um entendimento de como abordar isso até no nosso parecer, né? Vai ajudar, eu penso. Vai, com certeza. Legal. Thaís, quer falar mais alguma coisa? Quero. Então vai, manda. Quero agradecer pela oportunidade. É verdade. Que bom. Né? Não é puxando o saco, não, mas bacana. Gente, toda vez que eu peço alguma coisa para ele é muito rápido no gatilho. Ontem mesmo, Douglas, por favor, eu preciso da sentença da ação civil, que a gente não pode ter cerceamento de defesa. Não deu 5 minutos, ele me mandou a ação. Fiquei tão feliz. Agora lembrei a sentença que anulou o artigo... parágrafo 2º do artigo 4º da resolução do CFM, né? Na verdade, eu tenho um grupo comigo mesmo. Meu grupo, todo mundo tem um grupo no WhatsApp, chama Eu Mesmo, né? Eu tenho. E ali naquele grupo eu tenho várias mensagens e vários arquivos e várias coisas. E aí eu jogo ali e escrevo alguma palavra-chave, né? Aí quando essa sentença tá nesse grupo e é uma mensagem favoritada. Então eu já entro ali, já pego e já mando. Porque tem mais pessoas que pedem, né? Porque, enfim, os colegas ficam revoltados, e eu não tiro a razão deles, com esse intenso cerceamento do direito de trabalhar que a medicina tenta nos impor há anos. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, porque nós estamos chegando no mercado, né? Sei lá, o Ricardo, que se sabe, o Veronese, a primeira perícia dele foi em 2007, ou 2013, agora não lembro agora exatamente, mas mesmo que for 2013, é tão pouco tempo, né? Processos andam, a legislação muda, é tão pouco tempo, e mais, nós somos poucos. Talvez, se nós somasse todos os fisioterapeutas forenses, ou que fazem perícia e tal, não dá 1.000, não dá 500 num país continental que nem o Brasil. Então, nós vamos ainda enfrentar muita coisa, né? E enquanto nós tivermos um CPC que diz que o perito tem que ser especializado no objeto da perícia, enquanto as perícias na justiça estiverem como estão hoje, tudo pautado na perda de movimento. O que é isso? O cara, para ser indenizado, tem que ser enquanto movimento ele perdeu. Eu me machuquei e o juiz, não, tem que dar um dinheiro pro cara. Como é que mede esse dinheiro? Através da perda de movimento. No INSS, na área trabalhista, estamos falando aí da extensão do dano, né? Mas se o cara pode ou não trabalhar no INSS, tem a ver com o quanto de movimento ele consegue fazer. Então, enquanto esse universo estiver girando em cima do movimento, a gente vai poder trabalhar. Sempre vai poder trabalhar. Desde que tenha também resiliência, né? Tenha a capacidade de se... Resiliência é se estica, o elástico, né? Se estica, quase arrebenta. Quando solta, volta. E, além da resiliência, a gente consiga aprender e ter constância, que é continuar buscando e continuar estudando e continuar indo. Porque, cara, por exemplo, hoje, lá, Thaís, no escritório que você chegar lá, os advogados estão convencidos de que o teu documento e que você entrega mais que um profissional da medicina, né? É verdade. Hoje, claro,
Não é que o médico seja um incompetente, é que a área de estudo dele é outra. Da mesma forma que a gente não fala. A visão deles é diferente. Exato. Exatamente. Só que hoje eles foram feitos, né, para demonstrar uma doença. E a gente estudou para demonstrar o resultado que essa doença gerou, que é a capacidade ou incapacidade que a tal doença diagnosticada pelo médico gerou. Então, tem espaço para todo mundo, só que cada um tem que caber no seu quadrado. Com certeza. Cara, bom demais conversar com você, Thaís. Eu trago os alunos aqui para conversar porque, às vezes, os haters dizem que o cara é lunático, né? E vocês são a prova viva de que não, né? Então somos todos no lar. E assim, veja só, a tua história dentro dessa área é tão fantástica. Teoricamente, você só tem um módulo previdenciário, né? Claro, você tem a parte de legislação, você tem a parte de CIF, tem a redação pericial, mas você só pegou a parte previdenciária mesmo e conseguiu expandir dessa forma. Claro que você também tinha uma experiência antes com a parte de ergonomia e que seguiu, mas a sua vitória é aquela máxima também que eu digo para todo mundo. A sua vitória autoriza a vitória do outro. Então, se você venceu, todos podem vencer. Se eu venci, todo mundo pode vencer. Se a Lidiane venceu, se o Klaus venceu, são os outros que participaram aqui comigo, a vitória desse povo autoriza a próxima, né? Então, com certeza, se a pessoa tiver dedicação, se ela estudar, se ela fizer o dever de casa, ir lá conversar com o advogado, explicar o que você faz e topar o desafio de pegar um processo que tá ruim e arrumar para eles, cara, aí é a glória, né? Foi o que aconteceu comigo. É isso aí, é a glória. Valeu, Thaís, muito obrigado pela tua participação aqui. Tua história com certeza vai inspirar outros profissionais a vencerem na fisioterapia forense. Eu tenho certeza que você adora esse trabalho, que é muito home office, liberdade geográfica, que eu digo sempre, né, de trabalhar onde quiser, liberdade de tempo, de escolher a sua agenda. O pessoal lá não faz você bater horário, não, né? Eles ligam para você e dizem, preciso de uma consulta, Thaís, pode agendar aí. E tu tá avaliando esses caras aonde? Lá no escritório da advocacia ou tu tem um escritório próprio? Lá no escritório de advocacia. É detalhe, né? Essa é uma pergunta bem interessante também, né? Eu também, quando eu vou avaliar, eu avalio lá no escritório, no próprio escritório. Eu não tenho consultório, eu não tenho. Eu também não. Olha aí, ó. É mais uma coisa que o pessoal diz que eu sou lunático. Assim, como assim que tu não tem consultório? Não tendo. Aí, quando eu preciso, a minha irmã é acupunturista, eu vou lá e uso o consultório dela. Exato, eu também. Eu tenho aqui vou fazer a propaganda aqui da Clínica Espaço A, da minha colega Gina. Tem uma clínica maravilhosa, com 3 andares, tudo aquele laminado lindo, piscina, secretária maravilhosa, que é a Bea. Aí eu vou lá e arrendo o espaço lá, me arruma uma sala aí, por favor, que eu preciso fazer uma avaliação naquele lugar maravilhoso. Vou lá, faço a minha avaliação e tá pronto. Então, essa área, cara, ela é muito diferente, né? Às vezes, o profissional tá moldado de uma forma de que ele às vezes não consegue enxergar isso, né? Porque ele vem lá da faculdade naquele molde de que tem que ter a clínica, tem que ter o consultório, tem que ter um espaço. E quando a gente quando a gente fala dessa questão disruptiva de que ele pode trabalhar no escritório do advogado, principalmente para avaliar membro superior, né? Que é bem mais fácil. Eles ficam, como assim? Fecha a porta. Nós temos, no escritório da doutora Priscila, tem maca, tem tudo, lá tem uma sala. Então... Acho que eu vou sugerir isso lá também. Claro, uma maca móvel. Aquelas dobrar. Eu fui nomeado perito em Florianópolis, 500 quilômetros da minha cidade. Eu aceitei, o juiz me deu 2 perícias. Vai que tem volume de trabalho, já vou morar na praia. E eu tinha que avaliar fisicamente o autor. A sala de perícias tinha... Lá no fórum tem uma sala de perícias, mas os médicos que fazem as perícias lá não usam maca. Mas aí eu fiquei pensando, puxa vida, precisa uma maca, né? Daí o Ricardo Wallace me emprestou uma maca móvel
Cheguei lá, abri a maca, então, cara, a gente tem a faca e o queijo na mão, só querer fazer as coisas acontecerem. O pessoal, o outro podcast, o pessoal disse que eu fico me despedindo. Nós ficamos nos despedindo e antes de despedir, emenda um assunto, mas... É verdade. Não, mas agora só vou emendar mais um assunto. Fala. Que eu acho que ficou faltando no módulo de previdenciária, que agora deve ter no CZP. Uhum. E é uma coisa que eu observei depois que eu comecei a trabalhar. Uhum. Falta uma questãozinha a mais lá da CIF na avaliação da marcha. Ah, pode ser. Que às vezes agora no CZP você tem isso melhor, né, distribuído. Ah, não, de repente não lembro. Pode falar. Mas foi a única coisa só. Que, assim, que eu penso que faltou nas questões de documentos que você passou toda pra gente. Assim. Sim. Mas o que acontece também, né? Você deve ter desenvolvido outros métodos de avaliação, porque devem ter aparecido pessoas aí, por exemplo, essa questão de mão. Eu não lembro se eu tinha alguma avaliação específica da mão. Não tem, né? Não tinha, né? Não. Eu não tenho ainda eu tenho uma avaliação minha de mão que eu não botei no CZP ainda. Porque a minha ideia é colocar esse assunto quando o CZP virar uma assinatura, né? Ele já está virando uma assinatura. A pessoa pode ficar assistindo os módulos e vai ter conteúdos novos e pode ficar numa anuidade, né? Uma assinatura. E cara, a questão da marcha é isso. Por exemplo, agora que eu avaliei o cara de Covid, eu precisava um teste para fazer lá no escritório, lá no escritório da doutora, mas eu não tinha espaço. Aí eu peguei um teste de agachamento lá, chama Rickson e Ruffier e Dixon. É um teste com monitoramento da frequência cardíaca, que a pessoa faz 30 agachamentos em 45 segundos. E você anota a frequência cardíaca de repouso antes do exercício, 15 segundos depois dos 30 movimentos que ele fez de agachamento, e anota a frequência cardíaca aos 15 segundos e anota a frequência cardíaca aos 45 segundos depois. E aí depois tem uma fórmula matemática e tem um range que vai dizer qual que é a capacidade, a resistência ao esforço e a adaptação do esforço. E aí tem uma métrica para isso. Cara, eu não tinha isso. Eu fui estudar lá, eu preciso aprender alguma coisa para fazer, porque eu não tinha espirômetro, não tenho manuvacômetro. Nesse caso aí, a gente tem que improvisar. Olha, acabei de ter uma aula sem querer. O que aconteceu? Eu peguei com os alunos, eu escrevi no grupo lá. O que vocês fariam se você receber um paciente nessa situação? O que você avaliar? Aí os que trabalham no hospital já, faz manuvacometria, faz espirometria. Sim, mas eu não tenho isso. Agora, de repente, se tiver um volume de trabalho, a gente compra o equipamento. Eu comprei agora um que valeu a pena, um dinamômetro isométrico, que eu consigo testar qualquer grupo muscular, os rotadores, os abdutores, os flexores, e vai no aplicativo e ele pede para o paciente fazer a força, ele faz uma curva, cara, sensacional. Aqueles digitais. Digital, o que aconteceu? A SPTech, o equipamento chama SPTech, e a empresa é Medeor. Eles abrasileiraram aquele famosão lá, americano, que custa R$15 mil lá, eu não lembro o nome dele, mas é um famosão lá, que todo mundo compra aquele, e eles abrasileiraram. Cara, funciona super bem no celular, eu adorei, muito bom. Vamos saber. E aí, esse vale a pena, porque medir força a gente faz toda hora. Então, se nós tiver... E aí chegou na hora, eu tive que improvisar. O que eu fiz? Dinamometria da mão, o cara tá fraquíssimo, esse paciente, fraquíssimo. Ele tá com massa magra negativa, tá emagrecido. Uhum. Ele não tem resistência cardiovascular pelo teste, então eu consegui montar um panorama de que ele fisicamente está muito mal e que ele não tem condições de dirigir altas horas trabalhando como Uber e voltar para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente vai ter que improvisar, né? O importante é a gente ter o conhecimento da CIF para poder, que eu digo, cifar, né? Você pegar o conhecimento que você tem e cifar o negócio, né? Então, realmente,
E tem esse é outro caso que eu peguei esse tempo, que eu não tinha também. O cara ele teve paralisia cerebral no nascimento, tem uma hemiparesia leve, e desde os 18 anos ele dirige. Agora, com 55 anos, ele foi renovar a carta, e o Detran disse que ele não pode mais dirigir. Ele é parético à direita, que ele tem que trocar o acelerador para o lado esquerdo. Aí ele falou, cara, eu dirijo assim há 40 anos. Como é que eu vou virar o acelerador? Se eu virar o acelerador, eu vou matar alguém, porque eu não tem como dirigir com a perna esquerda. Por mais que seja o meu lado parético, o meu lado saudável, o meu lado parético funciona super bem. Aí eu avaliei ele fisicamente, tá bem mesmo, ele é parético, mas ele tem vários movimentos, ele consegue dirigir super bem. E aí ele pediu um parecer que ele entrou na justiça contra o Detran. E aí eu fiz um parecer para ele para mostrar que ele tem condições de dirigir. Só que eu nem sabia que tem uma NBR que fala de como é a avaliação do Detran para casos de pessoas com alguma alteração física. Eu não sabia. Aí vai pesquisar, né? Vai dar uma googada lá, vai. Então, existe uma norma brasileira que diz quais são os pré-requisitos para você mandar trocar o acelerador para o lado esquerdo. Uhum. Como é que é essa avaliação? E quando é um checklist, né? Quando chega lá o resultado, diz, não, esse cara tem que mudar o acelerador para o outro lado. Só que, tipo, na minha concepção, aquele checklist não dizia, na minha avaliação, não precisa mudar de lado o negócio. Só que eu tive que aprender na marra. Entendi. Vai ter vários casos assim, né? Você também vai. De modo geral, a gente, no começo, aprende muita coisa na marra. Tudo que é novo, né? Exato. Você vai pegar o caso, que nem eu peguei o caso agora, e não tem. Tem que criar do zero. Criar o documento do zero. Claro que eu tenho vários documentos prontos, né? Por exemplo, de artrose de joelho na previdenciária, tá louco. É só avaliar o paciente, ver ali a individualidade dele em relação aos movimentos e à força, mas o aporte teórico e a tese é a mesma. Vai aquela. Beleza, Thaís. Nossa, passou rápido, né? Já é 4 horas aqui. O papo tá bom. Tá. Beleza. Agora vou me despedir. Então vamos nos despedir. Eu tenho uma coisa a falar. Fala. Mais uma coisa. Continue sempre passando todo esse teu conhecimento. Você tem uma facilidade muito de passar as coisas pra gente. Obrigado. Muito boa, uma facilidade, assim. Faz da gente. O entendimento é muito bom. Que bom. Eu tomei como missão. CZP não, absolutamente. CZP nunca virou uma missão para mim agora. Mais e mais a minha mensagem. Vocês que vencem fazem com que eu acredite que eu não sou lunático e quero que a minha mensagem atinja mais e mais fisioterapeutas. Vamos mostrar para os fisioterapeutas esse Brasilzão aí, que é uma área que a gente só pode dar certo. Exatamente. Thaís, muito obrigado por você ter disposto o seu tempo, a sua energia, enfim, tudo. Muito obrigado por você compartilhar a sua história com nós aqui também. Valeu. Valeu. Fui! Tchau, obrigada.